Olá, meus queridos crismandos, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso para a Crisma de jovens e adultos. Quero acolher a cada um de vocês nesse dia, desejando a paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade à nossa caminhada. Essa caminhada que, se Deus quiser, final do ano, né, nós vamos vamos iniciar uma nova fase. Finalizamos essa caminhada, iniciamos uma nova fase na vida de cada um de vocês, tá bom? Hoje, o nosso encontro, nós vamos falar da família, a família igreja. Mas antes de iniciarmos, vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos passar aqui para o nosso slide, onde nós temos aqui o nosso tema de hoje. A igreja, nossa família, né? Então, nós temos essa visão da igreja como nossa família. E de fato é a nossa família. Nós todos somos irmãos, filhos de Deus, filhos de um único Deus, nosso Pai. Irmãos de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, se entregou por cada um de nós, né? Então, vamos iniciar esse encontro com essa oração. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo a vossa vontade, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Essa oração, se vocês todos lembram, ela faz parte da nossa liturgia na missa. Faz parte da liturgia dos nossos encontros dominicais e semanais também, junto à palavra e à Eucaristia. Então o Senhor, Ele nos deseja a paz, né? Ele deixa a paz, Ele nos dá a paz dEle, né? Ele quer dar paz para cada um de nós. E hoje nós vamos falar da igreja, nossa família, tentando fazer um entendimento da igreja num todo, como a nossa família, como o nosso tratamento como família, a partir de tudo aquilo que vivemos dentro da igreja. Vou passar aqui o slide. E hoje a palavra que o Senhor nos coloca é essa, Atos 2, de 42 a 47. Cada um vai pegando sua Bíblia, vai se habituando nesse momento sempre, pegar a sua Bíblia para você acompanhar esses momentos. Aí você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Então acompanhem comigo, eu vou ler e vocês vão acompanhando. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam
o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvas. Então, meus queridos, essa palavra ela vem nos trazer esse ensinamento, né? Dessa vivência de igreja, onde os cristãos se juntavam, ouviam os ensinamentos dos apóstolos, porque os apóstolos são aqueles que foram enviados por Jesus, aqueles que conviveram com Jesus, né? Aqueles que estiveram perto dele. Então eles iam ensinando e a comunidade era perseverante, ou seja, era bem assídua em ouvir os ensinamentos, né? Ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Tinham também a comunhão fraterna, a fração do pão e nas orações. Ou seja, eles eram perseverantes em tudo isso. No ensinamento, de ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, ou seja, de irmãos, na fração do pão e nas orações. Né? Isso aí levanta alguns questionamentos para a gente, né? Eles eram, na verdade, essa é a imagem que nós temos dos primeiros cristãos. Como eram os primeiros cristãos? Dessa forma que nós estamos lendo na palavra, né? E o que eles perseveravam, né? Em que eles perseveravam? Em que eles eram constantes? Em que eles eram assíduos? Em que eles eram fiéis? Nos ensinamentos dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Porque eles tinham temor. Mais à frente ele vai dizer, apossava-se de todos o temor. Lembra que a gente falou sobre um dos dons do Espírito Santo? O temor de Deus, lembra? No encontro passado nós falamos sobre esses dons do Espírito Santo, né? E falamos também sobre o temor de Deus. Não é ter medo de Deus, mas é amar a Deus de tal forma que nós não queremos de forma alguma desrespeitá-lo, ofendê-lo, ofender o seu coração. Então, apossava-se deles esse temor. Como era que todos eles abraçavam a fé, né? Eles ouviam os ensinamentos e abraçavam essa fé. A fé é o quê? Acreditar, esperar, ter paciência, né? E acreditar principalmente na palavra de Deus, naquilo que Deus promete para cada um de nós. E Jesus veio e foi a presença real dessa promessa de Deus na aliança que ele fez conosco, entregando seu filho. E diariamente eles faziam isso, era diário. Eles ouviam a palavra, né? Eles abraçavam a fé e viviam unidos, possuíam tudo em comum, está falando na palavra. Os apóstolos realizavam inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Ou seja, eles viviam unidos e não havia distinção. Onde um tinha um prato de comida, todos tinham, né? Onde um tinha uma determinada condição para sobreviver, todos os outros tinham também, porque eles abraçavam na fé e nessa fé eles se uniam. Uniam em fraternidade, em amor, né? Cuidar um do outro. Tudo isso era o comportamento desses primeiros cristãos.
E como é que o povo via os primeiros cristãos, né? O povo via de uma forma como hoje, na verdade. Podemos dizer que nós podemos fazer um comparativo, na verdade, que hoje, se você tem esse mesmo comportamento de dividir da fé, de ouvir a oração, em viver unidos em oração, você é olhado diferente, você é visto diferente pelo povo. O povo te olha diferente, fala diferente com você, né? Ele fala diferente com você e de você. Então, é uma realidade que já existia no tempo dos apóstolos, mas que também não é diferente hoje. E nesse relato, a gente mostra que é um surgimento das primeiras comunidades cristãs, né? O evangelista Lucas, ele descreve um ideal de comunidade que pode ser modelo para a comunidade a que pertencemos. De fato, esse tipo de comunidade, esse modelo de comunidade, pode servir de modelo pode servir para a nossa comunidade, como nós vamos conviver com a nossa família igreja, com as nossas famílias, cada um com a sua família, e as famílias formando uma família maior que é a igreja, onde nós temos na centralidade da igreja a presença de Cristo. Ele é a cabeça. Eles ouviam os ensinamentos dos apóstolos, que era uma catequese sobre os evangelhos, que se reuniam para rezar juntos, ajudavam as pessoas com mais necessidades, para que todos tivessem o seu alimento, né? Viviam com alegria, simplicidade de coração, eram estimados e admirados pelo seu testemunho de amor a Jesus e ao próximo. Olha aí, a centralidade de Jesus. Eles eram admirados por esse testemunho de amor a Jesus e ao próximo, que era o mandamento de Jesus que ele nos deixou. Os discípulos confiavam nas promessas de Jesus e esperavam a sua nova vinda no final dos tempos. Essa nova vinda, nós não vamos trabalhar esse tema, tá? Mas isso aí nós vamos trabalhar mais à frente. Toda a comunidade cristã deve formar um grupo humano fraterno, orante, solidário e maduro e corajoso em anunciar e testemunhar a boa nova de Jesus. Então, nós temos que ter essa coragem de assumir o nosso papel de cristão, em colocar em nossas vidas a centralidade da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus, que é o nosso centro de vida, né? É o nosso ideal para que nós vivamos no mundo de hoje, formando a nossa comunidade, tendo como exemplo essas antigas comunidades, que foram os primeiros cristãos, que possamos também ser solidários, formando um grupo humano fraterno e orante, principalmente orante. Coloquemos na oração a nossa base para as nossas decisões, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso relacionamento com os irmãos, né? Então coloquemos a oração dessa forma, tá certo? Os primeiros cristãos, eles viviam com muita alegria, chamavam a atenção de todos pelo testemunho deles. O testemunho deles chamava a atenção e deixava o povo admirado, aqueles que olhavam para aquela comunidade, para que olhavam aquelas pessoas que viviam daquela forma, né? E esse texto, na verdade, ele é um convite para nós, para a nossa comunidade cristã, fazer a mesma coisa. É um convite a cada um de nós. Porque a nossa igreja é um povo guiado por Deus. É um povo de Deus guiado pelo Espírito Santo a caminho do reino que Jesus anunciou e que o Pai preparou. Não é isso? Então nós já falamos isso em outros encontros. O Espírito Santo, ele veio para relembrar tudo aquilo que Jesus já nos ensinava, tudo aquilo que ele nos mostrava em seu testemunho, na sua vivência no meio de nós, e aquilo que ele nos colocava em missão,
aquilo que ele nos enviava em missão, através daqueles primeiros que foram os apóstolos e que continuavam a levar a palavra e levar a sua missão também. O Espírito Santo, em Pentecostes, confirma a existência da igreja com a missão de anunciar Jesus pelo mundo. Olha aí, mais uma vez, a centralidade de Jesus. Lá em Pentecostes, quando recebemos o Espírito Santo, nós já falamos disso também em outros encontros, ali iniciava-se a nossa igreja de tal forma que ela se organizou e evangeliza até hoje. E nós temos como centralidade a presença de Cristo. E o Espírito Santo é que nos guia. O próprio Jesus diz, o Espírito Santo virá, irá relembrá-los tudo que eu ensinei. Ou seja, o Espírito Santo está sempre nos guiando, nos orientando, nos levando pelos caminhos corretos. Mas nós somos, a nossa igreja, ela é formada por homens, pessoas humanas, mulheres, santos e pecadores. Então, é a comunidade daqueles que têm fé e seguem Jesus Cristo, entre acertos e erros, luzes e sombras. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Aí eu coloquei esses dois itens aqui, ó, Inquisição e Cruzadas. Mas o que tem a ver isso aí com o nosso encontro? O que tem a ver Inquisição e Cruzadas? Foram dois momentos da igreja. Foram dois momentos que marcaram muito na história da igreja, do segmento, da presença humana dentro da igreja, das decisões, das atitudes que foram tomadas, sejam boas ou más, mas sempre no intuito de imaginar que estava se fazendo algo em nome de Deus. Olha só, a Inquisição, eu vou ler aqui um pequeno texto. A Inquisição foi um tribunal medieval que condenava as pessoas que não se encaixavam nos ensinamentos da igreja na época. Olha só. Não é necessário ao católico justificar tudo o que foi feito em nome de Deus. É preciso, porém, que se entendam as intenções e a mentalidade daquele tempo. Os medievais tinham profunda consciência do valor dos bens espirituais. Tão grande era o amor à fé que se considerava criminoso quem pensasse diferente da visão religiosa da época. Então, veja só, as pessoas naquele momento, naquela comunidade, eles tinham consciência dos bens espirituais, do valor dos bens espirituais. Só que eles exacerbavam, ou seja, assim, eles elevavam muito digamos assim, o posicionamento daquilo que era a posição daquilo que era o comportamento da igreja, e eles elevavam de tal forma que criavam como que um tribunal mesmo, para julgar as pessoas. Então eles julgavam as pessoas, e aqueles que iam contra, né, eram considerados criminosos. Aqueles que iam contra a visão religiosa da época eram considerados criminosos. Os inquisidores, eles prendiam, julgavam e até torturavam e matavam em nome da fé. Erros humanos, que muitas vezes as pessoas, numa falta de discernimento, numa cegueira espiritual, digamos assim, acaba cometendo, né? Podemos até comparar um pouco com essa visão hoje que se tem de algumas pessoas sobre a questão da opção sexual de vários, né? Então tem pessoas que exacerbam a sua vontade, o seu querer, para que o outro, e olham para o outro, aquele que é diferente, de tal forma como se ele fosse um criminoso.
Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas pelo fato dele abominar o pecado, olha só, se eu estou dizendo que ele ama o pecador, ele acolhe, ele abraça, ele, ele trata bem, né? Então Jesus, ele já nos dava esse ensinamento. Só que as pessoas, em nome muitas vezes da sua fé, do seu entendimento de fé, acabam fazendo de tal forma julgamentos e às vezes até condenações em pessoas que vivem aquilo que é contra ao princípio religioso, ao princípio da fé. Nós sabemos algumas coisas, nós sabemos que tem situações que são contra a ordem natural, a ordem a ordem do ser humano mesmo, né? Para que ele viva plenamente aquilo que Deus quer para cada um. Mas não somos nós que vamos julgar, não somos nós que vamos ser juízes, nós não vamos nos tornar tribunal, julgando cada pessoa, porque A, B ou C fez isso ou fez aquilo, A, B ou C vive assim ou vive assado. Não somos nós. Nós devemos acolher essas pessoas, respeitar e amar. Se porventura elas vivem em pecado e têm uma vida desregrada ou fora do contexto que se busca a salvação, é Deus quem vai julgar, não somos nós. Nós estamos aqui para amar o próximo, para viver com o próximo, conviver com o próximo e acolhê-lo. No ano 2000, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão pela Inquisição e pelas Cruzadas, lamentando que a Igreja tenha contribuído com essas difíceis situações da história. O Papa João Paulo II, ele reconhecia que a Igreja errou naquele momento, né? Não é que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo errou. O homem errou. As pessoas erraram. Fizeram equivocadamente coisas que eram totalmente contra a ordem natural do ser humano, matando, torturando. Então, o Papa João Paulo II, nesse ano, em 2000, ele reconhecia que a Igreja errou e pediu perdão. Pedia perdão. A Igreja admitiu esse erro e pediu perdão. Muitas outras instituições mataram em nome de suas verdades, seus dogmas, ideais políticos e até em nome do progresso científico, mas muitos já esqueceram. Lembremos da Revolução Francesa, de 1789, que guilhotinou muita gente em nome da razão e contra a fé. Recordemos fatos muito recentes, como as guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, as ditaduras na América Latina, as experiências científicas criminosas de seres humanos. Só no século XX, época em que a razão e a ciência dominavam, e não a fé ou a igreja, todos esses acontecimentos mataram muito mais pessoas do que toda a história passada da humanidade. Então vejam, o Papa, ele pede perdão pelo erro da igreja, mas nós vemos que tem um adendo, tem uma observação. Outros momentos da história, em outros movimentos, matou muito mais pessoas. Matou-se muito mais por outras ordens, por outros objetivos que não eram ligados à fé, que não eram ligados à igreja. Mas, como a gente sabe, no nosso mundo, que tudo que é vinculado à igreja, à comunidade, enxerga de uma outra forma, julga de uma outra forma, porque a igreja fez, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas ninguém faz esse comparativo, faz essa relação com esses outros casos, em que pessoas foram mortas por outros motivos, e muitos motivos fúteis às vezes, em guerras, em oposição de vontades, oposição de querer
um ou outro, né? Revoluções, guerras, a bomba atômica, o nazismo. O nazismo, nós sabemos como foi, nós vimos na história, nós já lemos, ouvimos, ou já vimos algum vídeo, algum documentário sobre isso. Puramente por conta de uma pessoa que comandava e queria e mandava matar. E pronto. Então, nós temos tudo isso registrado na história. Então, o Papa, ele reconhece que a igreja errou, mas ele faz esse comparativo, né? Esse momento em que ele lembra desses outros acontecimentos também que foram nocivos à humanidade. As cruzadas também foi um outro momento, né? Ele pede perdão pelos dois momentos, pela Inquisição e as cruzadas. Olha só o que é que fala nas cruzadas. As cruzadas tiveram por objetivo libertar a Terra Santa, Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Mais tarde houve também a necessidade de impedir o avanço dos exércitos muçulmanos sobre os países da Europa. Hoje, muitos cristãos condenam tal atitude. É mais fácil propor o diálogo e a paz com reuniões, assembleias e acordos. Quando isso não é possível, ainda hoje se fazem as guerras. As cruzadas não conseguiram devolver aos cristãos de maneira duradoura a posse da cidade de Jerusalém, a Terra Santa, mas foi possível impedir que os muçulmanos invadissem e dominassem a Europa. Mas de tudo isso, houve um lado positivo nas cruzadas. E é um lado positivo que se dá pelo plano cultural e científico. O contato dos latinos com gregos e árabes ocasionou avanços para a matemática, a medicina, a indústria, o comércio e outros ramos das atividades humanas. Desenvolveu a navegação, modificou condições econômicas da sociedade europeia feudal. Então, em resumo, é assim, preparou grande parte do progresso das artes e das ciências nos séculos XV e XVI. Os cruzados cometiam muitos erros, roubos, destruições, abuso de mulheres e outros males, que a Igreja condenou no Concílio de Lyon I. Também hoje precisamos reconhecer tais erros, como fez João Paulo II, para nunca mais buscar a violência como um meio de paz. Então, vocês vejam que nesses dois momentos, por isso que o título diz Sal da Terra e Luz do Mundo, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, a dar sabor à terra, a dar sabor ao mundo, e é um sabor cristão, onde devemos buscar propagar o amor, propagar a paz e ser luz para iluminar os caminhos das pessoas, iluminar o caminho desse mundo. Então a igreja é como a nossa família. A igreja, na verdade, ela é como a nossa família que comete erros e tem suas feridas. Toda família comete seus erros e tem suas feridas. Porém, a gente nunca deixa de ser a nossa família. A nossa família nunca deixa de ser nossa, né? Nós aprendemos, construímos relações, né? Acolhemos e amamos. No entanto, a gente precisa reconhecer todo o bem que a igreja já realizou na história da humanidade. E pelo nosso testemunho, tornar a igreja mais santa, sempre. Não apenas criticando por suas falhas. Devemos reconhecer, houve falhas, mas não criticar a ponto de dizer que a igreja se resume a isso. Muito pelo contrário, a igreja vem de uma história onde há muito mais benefícios do que malefícios. Erros acontecem, como eu falei antes, igual a nossa família. Nós erramos,
nós temos nossas feridas, nossas mágoas, mas nunca deixamos de ter aquela nossa família, que é o local onde nos acolhe, onde nós acolhemos também. Nós somos acolhidos e acolhemos. Assim é a igreja. A igreja acolhe o povo, acolhe as pessoas e é acolhida também nas comunidades. Mas a igreja, mesmo tendo poucos ou eventuais erros, a igreja é a presença de Cristo na terra. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Nós devemos ter essa consciência e devemos ser sal da terra e luz do mundo, para iluminar esses momentos que nós tivemos, que nós, graças a Deus, não temos mais, com relação ao que aconteceu na igreja, e que hoje nós podemos refletir e buscar outros meios para viabilizar situações, conversas, momentos de reflexão. Ao invés de buscarmos uma guerra, nós buscamos esse comportamento como cristãos que buscam ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Deixa eu passar aqui para a câmera. Pois bem, meus queridos, esse nosso encontro vai ser um pouco mais curto, né? O assunto é muito bom, na verdade. É muito bom a gente refletir sobre quem foi e quem é a nossa igreja, a nossa família. É a nossa família onde nós convivemos, né? Nós fazemos essa relação entre a nossa família, a nossa casa e a nossa família igreja, onde Jesus nos guia, Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos relembrando tudo que Jesus nos ensinou, nossa forma de viver, nossa forma de ser cristão, nossa forma de buscar resolver as situações. Então, nós aproveitemos esse momento também para orarmos, pedirmos paz no mundo, pedimos para que o Senhor nos conceda a cura definitiva para esse vírus, mas também a cura definitiva para os tantos outros vírus que temos aí soltos, aqueles que causam enfermidades e aqueles que causam morte, que são os vírus da guerra, do egoísmo, da presunção, né? da homofobia, né? De tantas outras do desrespeito à dignidade humana, à vida. Peçamos a Deus que Ele olhe por cada um de nós e que nós consigamos colocar os joelhos dobrados em oração, pedindo todos os dias para o Senhor tomar de conta de nossas famílias, tomar conta do nosso mundo, tomar conta das nossas situações. Pois bem, semana que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, semana que vem já é agosto, né? Que coisa! Então, na próxima sexta-feira, dia 6, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha mega agenda. Dia 6, não tem nada marcado, acredito que não vou ter nenhum impedimento, então teremos o nosso encontro, se Deus quiser, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa oração final, pedir a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, que ela olhe por cada um de nós nesse momento, que possamos ter um bom final de semana, uma outra semana abençoada também, sempre buscando diálogo e conviver em família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos e até sexta-feira. Tchau.